Relação proteína-energia. Você quer saber o que é isso e como calcular essa relação de forma bem fácil no supermercado? Acompanhe esse vídeo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. É um prazer ter você aqui. Eu me chamo Gisele Furro, eu sou nutricionista e cientista. Nesse vídeo eu quero te explicar o que é essa relação proteína-energia e como ela pode te ajudar a melhorar a qualidade da sua alimentação de uma forma bem prática e fácil. Mas antes de começar, você já se inscreveu no meu canal? Se inscreva, porque assim você será notificado assim que eu publicar novos vídeos. Vamos lá, o que é essa relação proteína-energia? Esse conceito ganhou um pouco mais de popularidade quando o médico americano Dr. Ted Naiman publicou um livro sobre a dieta da proteína-energia. Só que esse é um conceito que vem da ecologia nutricional, é um conceito bem mais anterior. O campo da ecologia nutricional é uma integração entre as ciências nutricionais e as ciências ecológicas, que tem como objetivo exatamente fazer essa interface, essa comunicação entre os aspectos biológicos e ecológicos da nutrição. De uma forma resumida, a ecologia nutricional é ciência que estuda o que um ser vivo precisa comer e como ele lida com a oferta de alimento no ambiente. Isto é, o que um animal come em relação ao que está disponível. Já foi identificado em muitas espécies de animais que esses animais mantêm uma ingestão diária de proteínas numa faixa muito estreita, num limite muito preciso, num padrão denominado de priorização de proteínas. Mas como que um animal consegue comer basicamente a mesma quantidade de proteínas? Sem tabela nutricional, sem balança culinária, sem plano alimentar, como ele consegue modular o comportamento dele para que ele mantenha essa ingestão dentro dessa faixa estreita, dentro dessa faixa limitada? Então esse foi um campo que foi desenvolvido para outros animais, mas tem sido cada vez mais aplicado aos humanos exatamente por causa dessa hipótese da alavancagem de proteína. O que é isso? Vou traduzir para vocês. Dentro dessa hipótese, nós priorizamos o consumo de proteínas em detrimento dos outros macronutrientes, que são carboidratos e gorduras. E nós continuamos a comer, nós vamos comer até que as nossas necessidades proteicas sejam atingidas, independentemente do valor calórico. Daí vem o nome relação proteína-energia, porque é uma relação entre a quantidade de proteína e dos outros dois macronutrientes energéticos que nós temos, que são carboidrato e gordura. Então a gente tem uma relação, uma divisão entre a quantidade de proteína e a quantidade de energia que nós consumimos. Quando a gente pensa nesses três macronutrientes, a proteína é o macronutriente mais importante, porque é o macronutriente estrutural. Ela é responsável pela formação de todos os tecidos do nosso corpo, incluindo músculos, pele, unhas, cabelos, responsável pela formação de todos os nossos órgãos, é um componente essencial das enzimas, hormônios, anticorpos, neurotransmissores. As proteínas vão promover crescimento e renovação tecidual. A proteína também desempenha um papel essencial na sensação de saciedade e controle do apetite, porque ela estimula a liberação de um hormônio que é chamado de leptina, um hormônio que sinaliza para o cérebro que nós estamos satisfeitos, que nós estamos saciados. A proteína também é um macronutriente que tem o maior efeito termogênico nos alimentos. Cerca de 25 a 30% das calorias da proteína são gastas no próprio metabolismo, na própria digestão da proteína. E quando a gente compara isso com os dois outros macronutrientes, o efeito térmico dos carboidratos varia de 6 a 8% e o efeito térmico das gorduras varia de 2 a
3%. Vejam a diferença, vejam como a proteína, esse efeito termogênico é muito maior com a proteína. Isso significa dizer que se você comer um pedaço de peixe, 100 calorias, vou dar um exemplo aqui. Dessas 100 calorias, 30 calorias vão ser destinadas para a própria digestão da proteína. Esse artigo, que foi publicado em 2023, vou deixar a imagem dele para vocês, aborda exatamente esse fenômeno da alavancagem de proteína, ressaltando que o forte apetite humano por proteínas aumenta a ingestão de alimentos quando essa proteína dietética é diluída. Isso leva a um consumo excessivo de alimentos que são baixos em proteínas. Resumindo, uma refeição rica em proteínas nos mantém saciados por mais tempo, reduzindo a vontade de comer em excesso. Então, dessa forma, alimentos que têm proporcionalmente mais proteína tendem a facilitar a manutenção de um déficit calórico, tendem a facilitar, por sua vez, um processo de emagrecimento. Só que no mundo atual, o que vem acontecendo? Principalmente nesse padrão de dieta ocidental. Nós somos bombardeados constantemente por uma oferta de produtos ultraprocessados que são extremamente ricos em energia e pobres em proteína. De forma que uma pessoa que consome muitos produtos ultraprocessados, ela vai comer de forma excessiva, mesmo que ela não queira, mesmo que ela não perceba. Por quê? Porque vai ser preciso comer uma quantidade maior desses alimentos para atingirmos o nível mínimo necessário de proteínas. Isso é regulado pelo sistema nervoso. Enquanto nós não atingimos esse nível mínimo de proteínas, o nosso cérebro continua sinalizando fome. Então vamos pegar nesse exemplo uma pessoa que consome muito produto ultraprocessado. Então ela consome muito hambúrguer, pizza, salgadinho, bolo. Esses alimentos são ricos em energia, mas são pobres em proteína. Então quando esse alimento chega no organismo da pessoa, o cérebro interpreta e consegue perceber, bom, tá faltando proteína, eu preciso ter proteína, é mandatório que eu tenha proteína. O que eu posso fazer? Vou sinalizar fome, porque o cérebro não consegue discernir, ele não consegue enviar um sinal específico para a proteína, ele não consegue falar, estou com fome de proteína e eu preciso de proteína, ele não consegue fazer isso. A única coisa que ele consegue fazer é sinalizar fome. Aí a pessoa continua sentindo fome, só que uma pessoa nesse padrão, ela pode ser que ela continue comendo produtos ultraprocessados. Aí ela vai aumentar mais ainda o aporte calórico, o aporte de energia, e isso não vai ser suficiente em termos de aporte proteico. O que o cérebro faz? Continua sinalizando fome. Então, enquanto a gente não atinge esse mínimo necessário de proteína, o cérebro não para de sinalizar fome. Em outras palavras, a relação proteína-energia é uma maneira de medir o quão rico em proteínas é um alimento em relação ao seu valor calórico. Porque se nós escolhermos esses alimentos ricos em proteínas, nós vamos conseguir atingir a saciedade comendo bem menos. Vou mostrar para vocês uma outra imagem. Essa imagem mostra o que vem acontecendo com a nossa dieta evolutivamente, como essa relação proteína-energia vem sofrendo alteração de forma evolutiva. Então, na primeira coluna, nós vemos aqui que no período antes da agricultura, no período paleolítico, nossa alimentação era muito rica em proteínas e fibras. A gente tinha uma boa relação proteína-energia. Vejam a setinha verde no gráfico na parte inferior da imagem. Depois, com o advento da agricultura, nós passamos a ter mais amido na nossa alimentação. Os grãos foram inseridos. Isso diminuiu um pouquinho essa relação proteína-energia. Comparem a seta azul do meio com a seta verde.
E mais para frente ainda, com a revolução industrial, esses grãos agora eles passaram a ser processados, nós passamos a ter a inserção ali de farinhas refinadas, açúcares, óleos vegetais refinados, e isso diminuiu mais ainda essa relação proteína-energia. Esse é o cenário que nós temos hoje. Um aporte muito grande de energia com uma quantidade de proteína insatisfatória, o que nos leva a comer excessivamente, a comer muito mais do que precisaríamos se esse aporte de proteína fosse suprido. E como que a gente calcula essa relação proteína-energia? Nós temos duas formas. Uma forma mais clássica, mais convencional, que leva em consideração exatamente o conceito. Dentro dessa primeira forma de calcular a relação proteína-energia, você vai pegar ali um produto, a tabela nutricional dele, e vai olhar os valores de carboidrato, proteína e gordura. Aí você vai dividir a quantidade de proteína pela soma do carboidrato com a gordura, porque são esses dois macronutrientes que são os energéticos, são esses dois que vão conferir a energia. Então, quando você divide a quantidade de proteína pela soma do carboidrato mais gordura, a gente encontra essa relação proteína-energia. Esse é um cálculo que, apesar de ser simples, ele requer uma continha. Então, para você fazer ele, para que isso te ajude no supermercado, daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma outra forma mais simples ainda. Dentro desse conceito da proteína-energia, eu trouxe aqui alguns exemplos, como por exemplo, uma carne vermelha tem uma relação proteína-energia de 2,3. Ovos tem uma relação proteína-energia igual a 1. Iogurte, uma relação proteína-energia de 0,8. Quanto mais próximo de 1 ou maior que 1, melhor essa relação proteína-energia. Então a gente consegue ver com esses exemplos que eu acabei de listar que alimentos como carnes, ovos vão ter uma melhor relação proteína-energia. Vou exemplificar aqui um pão de forma. Tem uma relação proteína-energia de 0,19. Um biscoito ou uma bolacha, dependendo do estado em que você estiver, relação proteína-energia 0,12. Então, como eu falei, carnes e ovos, consumindo esses alimentos, você tem uma chance de ficar mais saciado sem ingerir energia em excesso. Mas você também, conhecendo esse conceito, você pode incluir alimentos que têm uma menor relação proteína-energia, como é o caso de um morango. O morango tem uma relação proteína-energia de 0,2. É uma relação baixa. Só que, apesar dessa baixa relação proteína-energia, o morango também tem uma baixa densidade nutricional. O que isso significa? Em 100 gramas de morango, a gente tem pouca proteína, mas também tem pouca energia no total, tem pouca caloria no total. Então, isso faz com que a relação proteína-energia seja baixa, mas não significa que não possa ser um alimento para ser incluído na sua estratégia alimentar. Vou dar um outro exemplo, berinjela. Tem uma relação proteína-energia de 0,25. É uma relação baixa, mas é o mesmo exemplo do morango. Quando a gente analisa que a berinjela tem pouca proteína, mas também tem pouca energia, tem pouca caloria no total, a gente entende que a gente pode inserir esses alimentos que têm uma relação proteína-energia melhor sem prejudicar em nada a estratégia alimentar. Mas a gente também tem uma outra forma de calcular a relação proteína-energia de uma maneira bem simples, de uma maneira fácil. Para que um alimento tenha uma boa relação proteína-energia, 40% ou mais das calorias totais desse alimento devem ser provenientes de proteína. Como é que você vai calcular isso de uma maneira bem simples, então? Você pode pegar a quantidade de proteína e multiplicar por 10, que basta colocar um zero no final, você não precisa nem fazer conta, coloca um zero no final. Se esse valor da quantidade de proteína for maior que a quantidade de calorias, esse alimento vai ter uma boa relação proteína-energia.
Vejam essa imagem, eu vou mostrar aqui para vocês dois alimentos com uma relação proteína-energia muito baixa. Vou mostrar o doce de leite e a Nutella. Acompanhem comigo aqui. Proteínas, vamos olhar aqui na porção, nós temos 2 gramas. Quando a gente multiplica isso por 10, vai dar 20. 20 é muito menor que 72, o valor calórico da porção do doce de leite. Nutella, nós temos aqui 1,3 gramas de proteína na porção. Se a gente multiplica por 10, isso vira 13. 13 é muito menor que 108, o valor calórico aqui da porção da Nutella. Eu peguei aqui 2 exemplos mais fáceis, 2 exemplos que dificilmente você erraria, porque são alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, então dificilmente você pensaria que um alimento desse tem uma boa quantidade de proteína. Comecei com um exemplo fácil, mas imaginem você ali na gôndola de um supermercado tentando escolher o melhor iogurte para você, a melhor opção. Vou usar como exemplo aqui, então vejam esse iogurte que tem aqui proteína 2,3 gramas, se a gente multiplica isso por 10, isso vai virar 23 gramas. 23 gramas é menor que 62, é um iogurte que tem uma baixa relação proteína-energia. Não é um bom iogurte para você comprar. Já compare com essa outra opção de iogurte, onde nós temos aqui 10 gramas de proteína. Se a gente multiplica isso por 10, isso vai virar 100. 100 é maior que 66. Esse é um alimento que tem uma boa relação proteína-energia. Então, para mim, essa relação proteína-energia, ela não precisa ser considerada um protocolo isolado ou uma dieta isolada. Uma pessoa que segue um estilo alimentar de baixo carboidrato, ela já está reduzindo o aporte de energia proveniente do carboidrato e ela também já está aumentando o consumo de proteína. Então ela já está melhorando essa relação proteína-energia de forma natural. Mas mesmo uma pessoa que segue um estilo alimentar de baixo carboidrato pode direcionar a sua alimentação para uma baixa relação proteína-energia por causa da gordura, em função da gordura. O que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que faz low carb, ela tem mais facilidade de errar na gordura do que no carboidrato. Então essa relação pode te ajudar a escolher produtos melhores com uma qualidade nutricional melhor. Dentro de um contexto de baixo carboidrato, essa relação proteína-energia serve para te orientar, para te ajudar, como por exemplo dentro de um supermercado, a escolher produtos processados ou ultraprocessados que tenham uma qualidade nutricional melhor. Então, qual é a dica que eu te dou? No supermercado, olhe os rótulos dos alimentos. Com essa dica de apenas colocar um 0 no valor da proteína, fica muito fácil, você não precisa nem fazer conta. Coloca um 0 ali depois, no final ali na porção da proteína, vê se esse valor é maior que o valor calórico. Se for, excelente, é um produto que tem uma boa relação proteína-energia. Se não for, compare produtos similares, compare marcas, a exemplo do que eu fiz com iogurte. Compare uma marca de iogurte com outra marca para que você consiga levar para casa, para que você saiba que você está levando para casa um produto melhor. E eu sei que isso vai demandar um tempo maior no supermercado, mas você pode ir fazendo e segmentando aos poucos. A cada vez que você for ao supermercado, escolha um produto para analisar. A próxima vez que você for, vamos imaginar, vou analisar iogurtes. Analisa as marcas diferentes, os tipos de iogurtes. Da próxima vez que você for ao supermercado, você pode analisar requeijão. Quero analisar qual requeijão vai ser melhor, qual tem uma relação melhor, sabendo que a gente vai encontrar produtos que vão ter mais energia que proteína, mas dentro dessa classe, ainda assim, você pode escolher produtos que vão ter uma relação
melhor comparado ali com um produto da mesma linha. Essa relação proteína-energia, ela pode ser muito útil para ajudar uma pessoa que já segue uma low carb, que já faz uma dieta baixa em carboidrato, a escolher produtos processados e ultraprocessados com uma qualidade nutricional melhor. E essa relação, dessa forma bem simples e fácil, pode te ajudar dentro do supermercado na hora que você estiver comprando. Agora, quando que essa relação proteína-energia pode atrapalhar mais que ajudar? Se você ignorar a qualidade do alimento como um todo. Vou comparar duas boas fontes de proteína aqui, só para exemplificar. Vou comparar o whey protein com o ovo. O whey protein apresenta basicamente proteína em sua composição, enquanto o ovo vai ter uma quantidade, além da proteína, vai ter uma quantidade considerável de gordura. Então a relação proteína-energia do whey protein vai ser muito maior que a do ovo. Isso significa que o whey protein é melhor que o ovo? Você sempre deve trocar o ovo pelo whey. O ovo é riquíssimo em vitaminas, minerais, gorduras de boa qualidade, então não ignore a qualidade dos alimentos. Outro ponto em que a relação proteína-energia pode atrapalhar mais que ajudar. Se isso complicar muito o seu dia a dia, a ponto de você não conseguir seguir a dieta, a ponto de você desistir. Se você começar a entrar em uma paranoia de contar todos os macronutrientes, se isso complicar a sua rotina, se te deixar mais tenso, porque agora você tem uma preocupação a mais com os números dos macronutrientes da dieta, se esse vier a ser o seu caso, esqueça essa relação proteína-energia. É melhor você priorizar comida de verdade, um estilo de vida low carb, evitar alimentos ultraprocessados, processados, que já estará de excelente tamanho. Mas se você conseguir usar essa dica para fazer escolhas melhores no supermercado, também acho que será de grande valia para você ter mais autonomia para saber comprar produtos numa gôndola de supermercado. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito e eu te espero no próximo vídeo.